Glória a Deus. Uma mudança de atitude. Gênesis capítulo 12, 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mudança de atitude, nós vamos ver aqui nessa palavra muito conhecida, da passagem de Abraão, quando Abraão recebe a ordem de Deus. Nós precisamos lembrar que no capítulo 12, verso 28, morreu seu pai Terá. Terá, ele era pai de Abraão, Naor e Harã. E, como diz lá em Josué 24, verso 2, Terá, ele era idólatra e tinha cerca de 205 anos, era descendente da tribo de Sem. E Abraão foi chamado somente depois da morte do seu pai. Isso aqui podemos dizer que ele foi chamado de maneira drástica, né? De uma maneira séria. E podemos entender que a chamada dos homens para a salvação, ou a chamada dos homens de Deus, nem sempre é fácil. Nós vemos aqui, no primeiro momento, a separação através da morte, porque Terá, seu pai, ele sai da terra de Ur dos Caldeus e fica no meio do caminho, porque entendemos que o projeto era para Abraão. E no capítulo 12, estando já Abraão na sequência dos projetos de Deus, agora Deus fala com Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele deveria sair e ir. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que ele teria que confiar sem saber para onde iria. E nós sabemos que nos dias de hoje é muito difícil tomar uma atitude dessas sem nenhuma expectativa. O interessante dizer é que Abraão ouviu a voz de Deus e, num segundo momento, deveria sair da sua terra, logo, espiritualmente entendendo, desfazer-se daquilo que é terreno. Deus não pode usar um homem enquanto o homem estiver ligado, muito forte, ligado com aquilo que é terreno. Todo homem que quiser ser usado por Deus, ele deve se desprender das coisas desta terra como um todo, deve se desprender. E sair para um lugar confiando somente em Deus, nós podemos entender que deve haver um comprometimento com Deus. Primeiro, confiar absolutamente em Deus. Segundo, desfazer-se do terreno. E, num terceiro lugar, nós podemos ver ali, sair da sua parentela, cortar todos os laços afetivos, porque toda vez que nós colocamos Deus em segundo plano, ou colocamos alguém em primeiro plano, nós vamos entender que Deus, ele pode até agir, mas não irá agir na direção do projeto que ele quer, em favor daquele que ele quer usar. Então Deus quer que nós venhamos cortar todos os nossos laços afetivos, quando Deus deixa claro para Abraão para sair da sua parentela. E ainda diz da casa de teu pai. Podemos observar aqui que o pai era o maior laço da vida de Abraão. E esse laço agora estava rompido. O pai Terá, pai de Abraão, acabara de falecer, e agora Abraão deveria colocar Deus em primeiro lugar. Aleluia! E aí nós podemos ver o agir de Deus na vida dos homens que confiam inteiramente
intrinsecamente em Deus, de uma maneira comprometedora. Eu me comprometo com Deus e Deus se compromete comigo. Aí nós podemos ver o agir de Deus, o poder de Deus manifesto na vida daquele homem que entrega-se plenamente ao Senhor. Versículo 2. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Antes de receber, porque Deus está dizendo aqui, farei, está falando com o verbo pronunciado no futuro, de ti uma grande nação, para ele fazer de Abraão uma grande nação, para ele abençoar Abraão lá na frente, para ele tornar Abraão uma verdadeira bênção, uma grande nação. Abraão precisaria mudar num sentido de confiar, se desprender de tudo, dos laços afetivos e de se entregar totalmente nas mãos do Senhor. No versículo de número 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse versículo de número 3, ele é muito grande, ele é muito extensivo. Há muita coisa que se falar quando diz abençoarei os que te abençoarem. Nós podemos ver quando Deus está na vida do verdadeiro cristão, o verdadeiro cristão, ele domina o seu ambiente. E quando nós mudamos, o Senhor age em nosso favor. Tem que abençoar, será abençoado. Quem te abençoar, será abençoado, ou vice-versa. Podemos ver aqui que Deus não está brincando e daria ao homem que se comprometer com ele poder, honra e graça. E o próprio Deus iria agir em favor daqueles seus escolhidos. Era Deus que iria abençoar e era Deus que iria amaldiçoar. Todo aquele, no caso aqui de Abraão, todo aquele que se entrega, que tem um comprometimento verdadeiro, eu friso no comprometimento verdadeiro com Deus, ele passa a agir e fazendo desse cristão uma verdadeira referência. Aleluia! Nós vamos observar que para Deus agir na vida de Abraão, aqui ele ainda se chamava Abrão, teve esses requisitos aqui, e antes que viessem esses requisitos aqui, confiar, desfazer-se dos laços afetivos, colocar Deus em primeiro lugar, desfazer-se do terreno, ele passou por uma situação de morte. Seu pai acabara de morrer. Entendemos que Deus não está brincando com quem ele quer usar no seu reino. Ele não brinca com quem ele chama para ser uma bênção nas mãos do próprio Deus. E fica claro no versículo 3 que Deus iria colocar essa determinada pessoa, iria colocar Abrão como um verdadeiro termômetro, iria colocar Abrão como uma verdadeira balança nas mãos de Deus, para servir de juízo, justiça, bênção ou até maldição. Abrão seria uma referência. E a partir de Abraão, de acordo com os relacionamentos que Abraão teria, de acordo com as atitudes que terceiros teriam com Abraão, seriam definidos os seus próprios destinos. Aleluia! Se Abraão fosse simpático para determinada pessoa, certamente receberia a bênção. Se Abraão fosse antipatizado por alguém, certamente aquelas pessoas não seriam abençoadas, ao contrário, seriam amaldiçoadas. Observe que Abraão é um marco na palavra de Deus, onde Deus começa a sua história, a formação de um povo, através de Abrão, para a sua eterna glória, e coloca Abrão como referência.
E nós sabemos que Abraão teve seu nome trocado para Abraão e se tornou o pai da fé. Então, todo cristão tem como referência as atitudes de Abraão, tem como referência o primeiro crente, Abraão, e passa a viver, se tiver um verdadeiro comprometimento com Deus, passa a viver sendo termômetro, balança, sendo juízo, sendo bênção de Deus para toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 4, diz a Bíblia que Abraão partiu, ele passa a se comprometer, mas as coisas ainda não estavam muito bem, porque Abraão ainda estava com Ló. O que podemos observar no capítulo 12, versículo 4, é que Abraão decidiu mudar. Sempre quando Deus requer alguma coisa da nossa vida, é preciso que seja executadas mudanças, e mudanças muitas vezes não são fáceis. E mesmo mudando, mesmo estando disposto a mudar, a seguir na direção da sua bênção, Abraão ainda estava comprometido com Ló, com os pastores de Ló, com os seus próprios pastores. Aleluia! E nós vamos ver que Deus então fala a Abraão lá no capítulo 13, e Abraão acaba por separar-se de Ló. Aleluia! Mais tarde Abraão resgata Ló lá de Sodoma, e quando então Ló agora já tem uma outra visão. Mas no chamado de Abraão, Ló ainda não tinha a mesma visão de Abraão. Seu pai acabara de morrer, ele deveria colocar Deus em primeiro lugar, só recebeu a bênção de Deus depois de separar-se do seu sobrinho Ló. Nós observamos aqui uma morte, a morte do seu pai, e agora nós estamos observando aqui uma separação. Muitas vezes a chamada de Deus, ela vem seguida dessas circunstâncias. Não estou dizendo aqui que irá acontecer isso, mas observe a vida de Abraão e você vai ver que ele perdera do seu pai e que ele se separara de seu sobrinho. Ló, ele poderia dizer naquela circunstância de estar junto com Abraão, que Abraão estava sendo abençoado porque ele, Ló, estava junto com seu tio. Ele iria transferir a ele a bênção de Abraão. A bênção de Abraão, melhor dizendo, estaria condicionada à presença de Ló, coisa que Deus não deixa a sua glória a ninguém. Então foi preciso essa separação providenciada ali pelo próprio Deus, onde nós vamos ver a história de Abraão, que teve seu nome trocado, exatamente lá no livro de Gênesis, e no capítulo de número 17, e nós vamos ver o quanto Deus abençoou esse personagem, que no capítulo 12 é Abraão, e no capítulo 17 é Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Para mudar, para ter uma mudança de atitude, nós precisamos, primeiro, confiar inteiramente em Deus. Segundo, se desprender de tudo aquilo que é terreno. Terceiro, cortar todos os laços afetivos. Estou dizendo isso num sentido de priorizar a Deus em primeiro lugar, em absoluto, e colocar a Deus em primeiro lugar, como já falamos aqui. E entendemos que antes de receber, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. E quando mudamos, Deus age em nosso favor. Diante da palavra do Senhor, que ora ouvimos, fica claro que Abraão deveria colocar Deus em primeiro lugar. A questão é sabermos o que significa para cada um de nós colocar Deus em primeiro
lugar.